E aí, meus amigos, bem-vindos ao Transatlântico Brasil. Vamos ao nosso segundo personagem dessa série de histórias que estamos contando aqui sobre os presidentes depois do regime até o dia de hoje. Vamos falar agora sobre Collor. Já falamos sobre Tancredo e também falamos sobre o Sarney. Agora vamos falar sobre o Collor. O que esse Collor tem em comum? Collor foi eleito com 57%, 53% dos votos. Lula ficou com 47%. E qual era a temática do Collor? Primeiro que o José Sarney, ele deixou o país com hiperinflação. Talvez você deve lembrar, se você tem a minha idade ou mais um pouquinho, na época de 80, você vai 87, 85 ali, 84, a inflação já era alta. Porém, quando chegou na época do Sarney, aí a inflação estava galopante, ou seja, não tinha como controlar. Qual era a proposta de Collor? Ele estava dizendo o seguinte: olha, então nós vamos combater Marajás. Você já notou que essa frase de combater Marajás, ele conseguiu esse slogan, já no Brasil, não me deixe só, era o slogan dele, usou muito mídia. E isso fez com que ele fosse também o queridinho até mesmo das grandes, né, agências de comunicações no mundo, no Brasil. E ele conseguiu realmente o êxito porque ele também identificou que o Lula era uma pessoa que havia muitos erros que já naquela época se destacavam. Porque o Lula não é um cara que é vassalo do globalismo e um adepto ao comunismo de hoje. Não, desde que ele se deu por gente que ele entendeu que precisava se associar a alguma ideologia, ele associou a ideologia de esquerda. Ele já estava lá em 89, logo depois da promulgação da Constituição, disputando com Collor. E é interessante que você vai ver isso aí, essa disputa. Ele foi o ano de maior número de candidatos, 22 candidatos na disputa à presidência. Foi presidência direta, no caso. Depois da promulgação, houve a possibilidade e houve essa eleição direta, onde o povo também poderia eleger os seus governantes, seu governante, presidente. E nessa disputa, o Collor abordou do Lula a questão dele ser um mau pai. E é interessante, só para nós destacarmos aqui, que se você clicar no Google, em especial no ChatGPT, e dizer que essa era a argumentação do Collor, dizendo que Lula era um mau pai, que ele era comunista, até o ChatGPT vai dizer que é fake news. Primeiro que naquela época essa palavra fake news nem se dizia, porém eles vão se atualizando por quê? Porque o ChatGPT é recente, mas ele não podia botar uma linguagem do passado? Não, bota agora para quê? Para vir no consciente coletivo. Opa, Collor então não prestava. E também denomina Collor como de direita. Collor era de direita, mas não era conservador. Quer dizer, na verdade, direita, isso é um caso a discutir muito. Por quê? As pessoas confundem pessoas que estão, por exemplo, em um aspecto, ou melhor, a verdade é que no Brasil faz-se muito a questão do teatro da tesoura. PSDB, eles dizem que direita, agora não, agora só na Globo News eles declarando que PSDB não era de direita. Na verdade, nunca combateu o Lula naquilo que ele se arrogava ser o pai dos pobres. O PSDB nunca questionou isso. Porque você bate num lugar onde não vai ferir para que a pessoa continue viva. É mais ou menos você atira em local que você não vai matar. Você pode chegar e tem um ferimento levinho, mas você disse que atirou. É a mesma coisa que o PSDB fazia, então eles classificam Collor como direita. Eu não vejo Collor como direita. A princípio, desde quando o Brasil saiu do regime militar até o dia de hoje, o único candidato de direita de verdade
foi Jair Messias Bolsonaro. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo, nos outros vídeos. Esse é sobre Collor. O que destaca o Collor? Collor tinha o Brasil em que havia uma inflação galopante e ele prometia que ia resolver isso. Por fim, não resolveu. E aí, como ele tinha algumas coisas que deixava em conta, conseguiram retirar o homem do governo. Ficou 3 anos lá. Ele foi empichado, e aí nós vemos o que? Depois do impeachment dele, ele era governador de Alagoas, depois do impeachment dele assumiu o Itamar. Itamar era um cara que, na verdade, ele não tinha muito traquejo na questão da política. Porém, ele era um cara que conseguiu trazer uma coisa que todo mundo entende como ser algo que estabilizou a moeda, que o brasileiro estava sofrendo demais com a questão de inflação exorbitante. E ele conseguiu fazer a política do plano real, o que na verdade deu uma estabilidade na moeda, também dando um equilíbrio inflacionário menor, né? No caso maior, né? Porque estava sem controle. Porém, agora, quando Itamar entra, existia aí no calcanhar de Itamar e na equipe dele um que seria o maior prejudicial ao Brasil. Porque depois de Itamar, lembrando que com Collor, Lula já estava ali, ou seja, havia uma ideologia declarada querendo alçar o poder, que era Lula. Porém, ele não estava só. Lembrando que o Centrão, ele não tem ideologia, ele tem busca pelo poder. Que era o que aconteceu com Sarney, Tancredo e também Collor, inclusive Itamar. Porém, havia aí no meio da administração do Itamar um que tinha uma ideologia, a escola de Frankfurt, né, a política Fabiano, né, ideologia grave. Eu e você temos que entender o quê? Que ele havia lá. Quem era esse? Você vai descobrir. Fernando Henrique, vamos falar por ele dele, não agora, mas... Então, até Itamar, nós sabemos que depois do Collor ter sido empichado, que foi na verdade uma orquestração, e Collor, diferente do que eles tentaram fazer com Bolsonaro e conseguiram fazer com Collor e Dilma, eles realmente tinham culpa no cartório. E aquele negócio, nada podemos contra a verdade senão a verdade. Então, como Collor tinha realmente muitas coisas pendentes, eles conseguiram fazer uma manobra totalmente, né, maquiavélica, e tirar o homem. E depois colocaram quem? Mais um menino do sistema, Itamar Franco. E aí depois do Itamar Franco, que também, né, teve seu comando na Previdência abreviado, veio Fernando Henrique. Mas isso nós falaremos no próximo episódio, porque esse aí nós já abordamos 2. No próximo episódio nós abordamos um com Fernando Henrique Cardoso, que esse aí você vai ver quanto esse prejudicou o Brasil. É isso aí, até o próximo vídeo.